Uma alegria nós estarmos na casa do Senhor essa noite para louvar e exaltar o seu santo e excelso nome. Eu queria então nesse instante convidar os amados irmãos a estarmos orando a Deus, nos apresentando para o culto dessa noite, pedindo que o Senhor venha manifestar a sua graça, a sua bondade, o poder do seu Espírito Santo, que Ele venha se revelar a cada um de nós por meio da sua poderosa palavra. Então nós vamos estar orando, logo a seguir leremos o Salmo de número 148. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos essa noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Temos corações extremamente agradecidos, ó Pai, por todo o teu cuidado, por toda a tua proteção nesse mundo violento, por toda a tua provisão, Senhor, num mundo em que tantos vivem na escassez, e por esses nós também oramos e pedimos que o Senhor nos faça instrumentos da sua providência na vida deles. Ó Pai querido, te agradecemos pelos benefícios temporais, mas também pelas bênçãos e acima de tudo por elas, pelas bênçãos espirituais, pelo perdão gracioso dos nossos pecados, pela dádiva da vida eterna, pelo dom maravilhoso do Espírito Santo que o Senhor fez habitar em nossos corações quando nos convertemos a Ti. Por tudo isso, Pai, nós te louvamos em Cristo Jesus, te exaltamos, movidos pelo Teu Espírito Santo, constituímos ao Senhor como nosso único objeto de culto. Assim, Pai, receba nossos louvores, nos acolha na Sua presença pela graça e aceite, Pai, o sacrifício dos nossos lábios, porque são lábios que confessaram o nome do Teu Filho Jesus, em nome do qual nós te oramos nesse instante, abrindo este culto. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 148, irmãos. Eu vou convidar os amados a ficarem de pé e nós procedermos essa leitura. Salmo de número 148. Na versão revista atualizada, o título é Um Coro de Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia! Convite maravilhoso da palavra de Deus, a adoração que enfaticamente nos diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Podeis assentar, louvemos ao Senhor em atendimento ao convite da palavra de Deus. Aleluia. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado
por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos louvar ao Senhor porque Ele vive. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A igreja, porque Ele vive, porque Ele vive. Vamos louvar. Dependemos inteiramente dEle. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los, amados, a abrir a palavra de Deus, mesmo assentados, no Salmo de número 130, onde nós estaremos fazendo a nossa leitura do momento de contrição. Das profundezas clamo ao Senhor, é o título deste salmo na minha versão. Salmo de número 130, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois do Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que Deus aplique Sua palavra aos nossos corações. O salmista diz: contigo está o perdão para que Te temam. Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Jesus disse que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas que nada podem fazer com a alma. E aqui nós entendemos porque nós só devemos temor e não medo ao nosso Deus, porque o perdão está com Ele, mas a proposição inversa também é verdadeira.
porque se Ele não nos perdoar, todos nós estamos irremediavelmente perdidos. Então o perdão está com Ele para que nós o temamos, porque nós só vamos encontrar misericórdia nele, nós só vamos encontrar a graça que nos absolve nele, nós só vamos encontrar o amor que se manifesta em forma de bondosa compaixão nele. E é uma promessa maravilhosa para pecadores como eu e você, que pecamos todos os dias em palavras, pensamentos, ações, que quebramos os mandamentos de Deus, transgredimos a sua aliança quando queremos intencionalmente, mas também até quando não queremos, porque temos uma natureza pecaminosa, que tem paixões muitas vezes tão fortes que não conseguimos administrar ou controlar. Por isso precisamos da graça de Deus para nos perdoar, mas também precisamos da graça de Deus para nos fortalecer, para que nós vivamos uma vida santa, uma vida piedosa, na presença do nosso Deus. Então, a todos que, como eu, têm consciência de serem pecadores, eu quero convidar nesse momento para um momento de reflexão, de introspecção e de confissão de pecados ao Senhor em arrependimento. Vamos buscar o perdão do Senhor, baseado na promessa da palavra de Deus. Ele diz que no Senhor há misericórdia, que nele há copiosa redenção. Vamos então descansar na copiosa misericórdia do nosso Deus. Oremos. Ó Senhor, Pai de misericórdias, Deus de amor, Pai soberano em graça, que em seus eternos decretos planejou a nossa redenção, planejou a nossa salvação, executou-a em Teu Filho Jesus, no seu sacrifício na cruz, e aplicou aos nossos corações através da obra maravilhosa do Espírito Santo. Nós, Teus filhos e filhas aqui reunidos essa noite em especial, para celebrar, Senhor, o sacramento da Tua Santa Ceia, nós nos colocamos, ó Pai, sob a luz da Tua resplendente santidade, somos invadidos, ó Pai querido, pela consciência da Tua absoluta pureza, mas também somos tomados pela consciência dos nossos pecados. E por isso, Pai, quebrantamos o nosso coração, e por isso, ó Pai, contristados pelas falhas do nosso comportamento, pelos sentimentos contrários à Tua vontade, pelos pensamentos inglórios ao Teu nome, nós queremos, ó Pai, confessar que somos pecadores, confessar que tantas vezes temos falhado contra a santidade da Tua pessoa, contra a santidade do Teu nome, contra a retidão da Tua palavra, Senhor, e clamamos por Tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos absolvendo-nos de toda culpa pelo sacrifício de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, habilitando-nos para estar em Tua presença em adoração essa noite. Perdoa-nos, Senhor, habilitando-nos para participar da Tua mesa. Mas não apenas isso, Senhor, perdoa-nos e empodera-nos, ó Pai, com a força do Teu Espírito Santo. Empodera-nos, ó Deus, com o poder do Teu Evangelho e da Tua palavra, para que nós possamos viver uma vida santa, para que nós não voltemos aos mesmos erros, ó Pai, para que nós possamos refletir a Tua glória, a glória da Tua santidade em nossa conduta, em nossos relacionamentos, em nosso comportamento, ó Pai. Nós assim Te oramos, Te agradecendo pelo perdão dos pecados e Te agradecendo, Senhor, pelo fortalecimento espiritual em Cristo Jesus. Assim Te oramos em nome e por amor do Teu santo e amado Filho. Os que creem no perdão do Senhor podem dizer bem forte: amém, Senhor. Graças a Deus, ainda em contrição, louvemos ao Senhor, pedindo a Ele nessa canção que nos purifique. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue,
presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, assim é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Eu quero contemplar a tua face, sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Leva-me para os teus rios. Eu quero contemplar a tua face, sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Abramos a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no texto referente à ceia do Senhor, e procedamos à leitura das instruções. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 22, diz assim a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão
e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Convido os presbíteros a tomarem lugar à mesa da Santa Ceia e convido os irmãos a refletirem brevemente sobre a participação no sacramento. Nitidamente, esta celebração é chamada de Santa Ceia, não por acaso, porque realmente é uma santa refeição na presença de Deus, não para alimentar os nossos estômagos, não para alimentar em si os nossos corpos, mas como meio de graça que é para fortalecer-nos espiritualmente, para edificar a nossa fé, para ratificar todas as bênçãos do pacto da graça, dessa nova aliança selada com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já falamos para os irmãos que os teólogos na Reforma tinham posições muito distintas acerca da celebração da Santa Ceia. Um teólogo chamado Ulrich Zwingli acreditava que isso era um mero símbolo, e talvez tenha feito com que muitos banalizassem a sua participação na Santa Ceia, já que era um mero símbolo. E Zwingli fez isso indo para o outro extremo, na negação da doutrina romana da transubstanciação, que diz que o pão se transforma no corpo de Cristo, que o vinho se transforma em seu sangue, mas aí um conjunto de outros teólogos reformados, no amadurecimento da reforma protestante, liderados pelo teólogo João Calvino, disse: não se transforma. O pão continua sendo pão, mesmo depois da oração consagratória. O vinho continua sendo vinho, mesmo depois da oração de consagração, mas também não é um mero símbolo. É um meio de graça. E quando nós participamos dele apropriadamente, nós somos fortalecidos na fé que há em Cristo. Se fosse um mero símbolo, por que Paulo diria tantas coisas fortes, tantas advertências sérias, que nós não participemos inapropriadamente da mesa do Senhor, que nós examinemos o nosso coração antes de participar, e que assim, de modo não banalizado, de modo intencional, de modo proposital, de modo reflexivo, acerca daquilo que aconteceu na cruz e que nós celebramos agora, que é a morte de Jesus, seu Filho, que verteu seu sangue para selar uma nova aliança de Deus com os homens, uma aliança eterna, feita pelo sangue do Filho de Deus, que saiu da eternidade e entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Então nós temos que participar com toda a consciência, com toda a contrição, com toda reverência deste sacramento. É nesse sentido que eu convido os irmãos nesse instante a orarem comigo e logo em seguida a estarmos participando da mesa do Senhor. Quero convidar então 2 diáconos da igreja que possam se associar aqui aos presbíteros na distribuição dos elementos. Oremos, irmãos. Pai santo e bendito, colocamos em tua presença, diante da tua mesa, pão e vinho, elementos escolhidos pelo teu próprio Filho Jesus para representarem o seu corpo e o seu sangue. Nós sabemos, Senhor, que não há nenhum poder milagrífico nestes elementos. Nós sabemos que mesmo depois desta oração consagratória, pão e vinho continuarão sendo pão e vinho, mas que ao participarmos deles pela fé, em obediência à tua palavra, com o temor devido em nossos corações, a tua palavra, Senhor, nos assegura que este cálice é o cálice da bênção, e por meio dele todas as bênçãos do pacto da graça nos são administradas, porque nós estamos participando, Senhor, em obediência à tua palavra, movidos pelo teu Espírito Santo, rememorando o sacrifício de teu Filho Jesus em favor dos pecadores que o Senhor escolheu para salvar. Nós assim te oramos, pedindo que o teu Espírito Santo ministre todo o significado deste sacramento em nossos corações, que este sacramento visível, Senhor, traga-nos para nós a lembrança de todas as bênçãos invisíveis que nele estão embutidas. Nós assim te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o teu Filho. Convidar os irmãos a virem
ao encontro do sacramento, mantendo uma certa distância ainda, tá certo? Por conta da pandemia. Qualquer irmão, membro de qualquer igreja evangélica que esteja conosco essa noite, é batizado nas águas, está em paz com Deus, com a sua igreja, pode também participar deste sacramento. Se você está acostumado a ver a distribuição dos elementos de outra forma, não estranhe, não existe uma forma certa de distribuir os elementos, tá certo? Existe apenas os princípios fundamentais que estão sendo mantidos aqui nesta celebração. Participemos então, convidar os presbíteros Aristarco e Júnior para se colocarem aqui na frente, e os diáconos para servir os irmãos idosos com crianças, os irmãos que estão na diaconia e na recepção. Louvemos ao Senhor. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Amém. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo
estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. A igreja, cicatrizes. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Oremos, irmãos. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, por esse momento tão especial na nossa caminhada, quando trazemos à nossa memória tão grande sacrifício em favor de cada um de nós, em favor da restauração do Teu povo para contigo. Sacrifício vivo e eficaz, feito uma vez por todas, Senhor, a fim de que Teus filhos e filhas fossem restauradas a este relacionamento de um Deus tão santo e tão justo. Nesse sacramento que possamos ser fortalecidos nessa caminhada, Senhor. Possamos se alimentar da nossa espiritualidade, para que na caminhada possamos enaltecer, adorar o Teu santo nome, diante, Senhor, de todas as situações de nossas vidas que nos forem apresentadas, Pai. Que todas as nossas decisões, Senhor, verdadeiramente sejam um pleito de adoração ao Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, aviva a Tua obra em nossos corações, para que os valores desse reino santo e poderoso possam fazer parte da nossa caminhada, Senhor, e assim a Tua igreja, baluarte, Senhor, dos céus, baluarte da justiça, da santidade, possa verdadeiramente, Senhor, fazer a diferença no meio em que está, Senhor, empunhando os valores, Senhor, do Teu reino que é eterno. Em Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos por tão grande bênção, hoje e sempre. Amém. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se esse foi o seu sentimento ao pensar em vir à casa de Deus essa noite, você está em plena sintonia com o sentimento de todos aqueles que anelam por estar na casa de Deus o adorando. E por isso nós dizemos que todos são muito bem-vindos aqui essa noite. Os irmãos que são membros da igreja, que nós temos o prazer de recebê-los nesse retorno aos cultos presenciais,
mas também nossos convidados especiais, nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos que nós convidamos a estar aqui, irmãos de outras comunidades cristãs evangélicas e de outras comunidades não evangélicas, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos, em espírito, em verdade, adorar o nome do nosso Deus. Louvemos, portanto, a Ele. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos colocar de pé? Vamos adorar ao Senhor com alegria, com as nossas palmas, com o coração cheio de gratidão por estarmos na casa do Senhor. Tu encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Como é bom te louvar, Senhor. Os irmãos podem sentar.
os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis. Só Ele é o Senhor dos senhores. Como é bom descansar em ti, Jesus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Vamos louvar de coração. Ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores, descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai, bendito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, como apropriadamente o Senhor é exaltado nessa canção, nos colocamos agora na Tua presença, Senhor, para continuar Te adorando, abrindo não apenas os nossos ouvidos, mas também o nosso coração para acolher a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos ministra todo o significado desse texto que nós iremos ler, no qual nós iremos meditar, e aplica, Senhor, ao coração da Tua igreja, de cada irmão, de cada irmã, de cada um que veio à Tua casa essa noite, ansioso
por ouvir, Senhor, a Tua palavra santa, a palavra que liberta, a palavra que transforma, Senhor, a palavra que nos fortalece, que nos orienta, Senhor, que nos direciona para a Tua glória, Pai. Nós assim te oramos, pedindo a iluminação do Teu Espírito e a Sua poderosa ministração aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os que querem ouvir a palavra de Deus podem dizer bem forte: amém, Senhor. Muito bem. Pedir para as crianças, vai ter essa linha de qual idade? Toda a idade que tiver aqui de crianças, deixa eu pegar aqui meu andador. Toda a idade que tiver de crianças é para descer, para participar do culto ao Senhor, né? Participar da celebração em uma abordagem cognitiva bem alcançável para elas, tá certo? Então, pedir que os pais possam conduzir suas crianças. Tá certo. Pedir para elas orarem. A tia Márcia pediu para a gente fazer uma oração antes pelas crianças. Eu convido então todos a orarmos pedindo que Deus as abençoe. Amém. É uma alegria a gente poder retomar também o cultinho infantil lá embaixo, todo mundo de máscara, muito bem, é assim mesmo. Oremos, vamos orar primeiro, tá bom? Pai Santo e Bendito, nós rogamos a Tua bênção, como disseste em Tua palavra, deixai que as crianças venham a mim e não as embaraceis. Nós estamos, portanto, Pai, trazendo as nossas crianças e pedimos a Tua bênção sobre elas. Abençoe as tias que vão estar com elas, instruindo-as na Tua palavra, e que o Senhor as ilumine da mesma forma, para que elas possam compreender a Tua verdade. Em nome de Cristo assim te oramos. Amém. Deus abençoe. Meus amados, abramos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. E vou pedir licença aos pouquíssimos irmãos que estavam aqui na quarta-feira. Até um dos nossos jovens fez uma postagem lá no Instagram, uma reflexãozinha sobre a quantidade tão pouca de pessoas que a gente tinha nessa doutrina. E a gente está num processo de escolha de oficiais diáconos, e a gente não pode fazer isso sem nos determos sobre a palavra de Deus. Então eu quero voltar a esse texto de Atos, capítulo de número 6, e aproveitar a presença dos irmãos aqui, convidando-os para estarem conosco nos próximos cultos de doutrina. Mas nesse em especial, que é o último dia para indicação de nomes ao diaconato, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que é o diaconato e o que é espiritualidade diaconal. O texto de Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, eis que olhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus amados irmãos, quando nós falamos em diaconato, geralmente a gente pensa exclusivamente no ofício do diácono. E tantas vezes isso é entendido de uma forma equivocada, de uma forma hierárquica, de uma forma meramente institucional. Mas o ofício de diácono, ele foi instituído para conduzir, organizar e facilitar a diaconia, que não é dos diáconos, mas da igreja toda. A igreja toda deve exercer a espiritualidade diaconal, servindo os necessitados do seu contexto e de fora do seu contexto. Essa palavra diácono vem do termo grego diákonos e significa ministro ou servo.
no contexto grego em que essa palavra era usada, ela pejorativamente era entendida como uma palavra que colocava os outros numa situação de menosprezo. Ser diácono, ou ter essa palavra aplicada assim, significava ser diminuído perante a sociedade. Um diácono era uma palavra aplicada mais comumente aos escravos, aqueles que não tinham direito de cidadania, aquelas pessoas que eram consideradas párias das sociedades, que eram consideradas menos importantes. Era esse o sentido dessa palavra no contexto greco-romano. No entanto, Jesus resgata a importância dessa palavra e aquilo para o que ela aponta, que é o serviço ao próximo, quando ele aplica essa palavra à sua própria pessoa. Em Marcos, no capítulo de número 10, Jesus Cristo aplica essa palavra a si, falando do seu próprio ministério, porque não é uma palavra sem importância no contexto bíblico. No Novo Testamento, a palavra diácono e seus correlatos, diaconia, serviço, ministério, ministrar, aparecem pelo menos 97 vezes, explicitamente no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 20, verso 28, falando de sua missão de natureza diaconal, Jesus Cristo disse que o Filho do Homem, falando dele mesmo, não veio para ser servido, a palavra no grego aqui é diaconeu, mas para servir. Também a palavra diácono está ligada a essa expressão aqui. Jesus está dizendo que a sua missão perante aqueles por quem ele morreria na cruz do Calvário era uma missão diaconal. E a diaconia de Jesus seria uma diaconia radical, porque ele nos serviria com a própria vida para nos dar acesso à vida eterna. Jesus se coloca então como diácono da sua igreja. Jesus se coloca como diácono daqueles pecadores que hão de ser redimidos. Jesus se coloca como diácono da comunidade maior de seres humanos pecadores, de seres humanos que vivem as mazelas das consequências do pecado. Jesus também utilizou essa palavra para exortar os seus discípulos no exercício do voluntariado da diaconia, revelando-lhes que na contramão do mundo greco-romano e na contramão do nosso próprio mundo, Jesus revela-lhes que servir é uma expressão de grandeza. Que exercer a diaconia ou serviço na vida do pobre, na vida do necessitado, na vida daquele que está aflito, é um exercício de grandeza. Ele disse: quem quiser ser grande entre vós, Mateus ainda capítulo 20, verso 26, ou quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Jesus inverte a pirâmide, e ele coloca no topo da pirâmide aqueles que estão sendo servidos por aqueles que estão imbuídos da espiritualidade diaconal, exemplificada no máximo de perfeição na bendita e excelsa pessoa de Jesus. Então, tanto a palavra diáconos, etimologicamente, quanto a semântica dessa palavra, nos dizem que o diácono é, antes de tudo, um servo. É um servo de Cristo, é um servo da igreja, é um servo da comunidade, cheia de pobres de pão e cheia de pobres de espírito e que necessitam do auxílio de Cristo e dos seus servos. Espiritualidade diaconal, meus amados irmãos, é a espiritualidade que nos tira do egocentrismo. É a espiritualidade que nos faz viver um estilo de vida marcada pelo outrocentrismo. É a espiritualidade que nos leva a seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o lugar de serviço. Lembrando que ele foi o primeiro ministro da toalha, porque cinge-se com a toalha, assumindo a posição que era comum aos escravos da época, toma uma bacia com água e lava os pés dos seus discípulos e diz para eles: vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. E se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13, ele diz: bem-aventurados sois, se assim o fizerdes. Tantas fórmulas para a felicidade, né? Tem gente lendo o livro do Dalai Lama, do Paulo Coelho e de outras figuras famosas da literatura
mundial, em busca de receitas para encontrar o caminho da felicidade, Jesus nos apresenta aqui de uma forma muito simples. Ele diz: bem-aventurados sois se assim fizerdes, se vocês servirem ao seu próximo, se vocês lavarem os pés um dos outros. E não é uma felicidade temporária, não é uma felicidade passageira, não é uma felicidade egoística, é a felicidade abençoada que gozam aqueles que fazem a vontade de Deus. Bem-aventurados, felizes e abençoados são aqueles que lavam os pés do seu próximo, são aqueles que servem ao seu próximo na hora da necessidade, são aqueles que exercem essa espiritualidade diaconal. Portanto, o que eu vou dizer aqui, meus amados irmãos, com base na palavra de Deus, se aplica a estes oficiais instituídos pelos apóstolos na igreja de Cristo, mas se aplica a todos os membros da igreja do Senhor. Porque os diáconos são os facilitadores da diaconia praticada por toda a igreja. Nesse texto que nós lemos, em especial, nós encontramos um contexto extremamente peculiar nas nossas sociedades capitalistas modernas. Um contexto de pobreza, um contexto de preconceito, um contexto de marginalização e de exclusão social. Os versos 1 a 3 falam desse contexto em que os diáconos são instituídos na igreja de Cristo. Ele diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A viúva dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Como dissemos na introdução, o ofício de diácono ele foi instituído pelos apóstolos na igreja de Cristo para prestar assistência aos pobres. Esse texto fundante da instituição diaconal nos dizem que os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas, as viúvas dos judeus gregos ou helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 apóstolos, está no verso 3, reuniram os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passemos a eles este serviço. Observa-se, meus amados irmãos, nesse texto, que as pessoas pobres que necessitavam da assistência da igreja no provimento de alimento eram mulheres, que já eram um grupo excluído na sociedade oriental do primeiro século. Eram viúvas, um grupo absolutamente vulnerável, geralmente em situação de risco alimentar, e eram de fala grega. Mulheres egressas da diáspora judaica, que tendo ficado viúva, voltaram para sua terra pátria, e agora, por aqueles que nunca saíram de lá, por aqueles que sabiam falar o aramaico e o hebraico fluentemente, por aqueles que conheciam ao pé da letra todos os rituais da religião judaica, elas estavam agora sendo vítimas do preconceito. Por quê? Estavam desaculturadas, completamente, meus amados irmãos, alheias à própria cultura dos seus antepassados. Não conheciam os rudimentos mais da sua religião. Não falavam a língua considerada por alguns como língua sagrada, porque fora nela que a Bíblia fora escrita, o seu livro sagrado fora escrito. Desconheciam suas tradições religiosas locais e eram consideradas mulheres mundanas, mais sintonizadas com a cultura do mundo grego, romano, mulheres mais dadas, mais vulneráveis ao sincretismo religioso e sendo por isso mesmo objeto do velho problema da discriminação.
por parte dos judeus palestinos, que ao que parece, e eu não estou sozinho nessa hermenêutica, há muitos intérpretes da Sagrada Escritura que entendem que estavam sendo esquecidas foi uma forma abrandada de dizer que essas mulheres eram viúvas pobres intencionalmente esquecidas. Eram viúvas pobres intencionalmente marginalizadas na hora da distribuição de alimentos. A questão das viúvas pobres esquecidas na distribuição diária de comida chega aos 12 apóstolos, os quais reúnem a comunidade dos discípulos, orientam a escolhas de pessoas para fazerem essa assistência aos pobres, recaindo esta, por direcionamento do Espírito Santo, sobre 7 homens convertidos dentre os judeus helênicos. Olha o que o Espírito Santo faz. As mulheres esquecidas eram as helênicas. A maioria da comunidade era de judeus palestinos. Mas quando a eleição dos diáconos aconteceu, Paulo disse: reúnam, escolham dentre vocês. A escolha recai sobre 7 discípulos helenistas, 7 discípulos também egressos do mundo grego, mas verdadeiros homens de Deus. Os apóstolos então ordenaram esses discípulos, impondo-lhes as mãos, e estes se tornaram os primeiros diáconos da história da igreja cristã. Então, nesse brevíssimo texto, irmão fundante, eu queria chamar a sua atenção, em resumo, para algumas coisas que nós aprendemos aqui sobre o diaconato. Em primeiro lugar, que diaconia é serviço da igreja de Cristo toda. Amém? Diaconia não é serviço só dos diáconos. Diaconia não é serviço apenas daqueles que foram ordenados. Diaconia não é serviço daqueles que estão na instituição religiosa ocupando essa posição para organizar o serviço da igreja no contexto da comunidade maior, que é a sociedade onde a igreja está inserida. Diaconia é o serviço da igreja toda, organizada, movida, gerenciada, administrada, incentivada por aqueles que foram consagrados ao ofício de diácono. Fique pensando que os diáconos estavam distribuindo a comida. Foram eleitos para distribuir comidas às viúvas esquecidas. Agora perguntem, de onde vinha tanta comida? De onde vinha tanta comida para socorrer tanta viuvinha pobre? De onde eles conseguiam tirar tantos alimentos para socorrer tanta gente carente? Por trás das mãos daqueles 7 diáconos, haviam milhares de outras vidas cheias de espiritualidade diaconal, que separavam um pouco da sua dispensa e traziam para aqueles homens escolhidos por Deus fazer a distribuição para as viúvas cadastradas, para as viúvas que a igreja estava comumente assistindo naquele momento. Então, diaconia não é trabalho só de diácono. Servir ao próximo necessitado é a minha e é a sua missão. Servir ao próximo que está passando fome, ao próximo que está em situação de risco alimentar, ao próximo que está em situação de rua, ao próximo que está em situação de vulnerabilidade, para manter-se, para sustentar-se, é responsabilidade minha e sua. Não podemos dizer que somos verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor se o nosso coração sofre de uma espécie de hanseníase espiritual ou de hanseníase social. Se nós vemos o pobre passando fome, já não mais nos incomoda. Se nós vemos o pobre passando fome, isso já não mais nos faz pasmar diante da exclusão social. Os diáconos, portanto, são ministros da misericórdia, mas não apenas da sua própria misericórdia, mas da misericórdia de Deus transbordada na vida de uma comunidade de pessoas que seguem Jesus Cristo até o lugar de serviço ao mais carente, ao mais necessitado. Diaconia, portanto, é prática da igreja de Cristo. Amém? Diaconia, portanto, é responsabilidade minha e sua. Socorrer os vulneráveis da terra é responsabilidade de todos os crentes. O apóstolo Paulo, em missão, diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 10, que os apóstolos em Jerusalém lhe haviam recomendado que ele não se esquecesse dos pobres. Em 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo, segundo os Coríntios, vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma grande arrecadação para levar para os pobres em Jerusalém. A igreja de Cristo, portanto, ela é diaconisa da comunidade. Nós temos que olhar ao nosso redor
nós temos que ver onde é que está a necessidade e nós temos que ser movidos pela espiritualidade diaconal de Jesus e sinalizar o amor de Deus para essas pessoas carentes. Autenticar nossa pregação de amor com obras de amor, manifestando concretamente a nossa espiritualidade diaconal. Então nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que diaconia é o trabalho da igreja. Que todos nós, em sentido amplo, somos diáconos e diaconisas do Senhor, que todos nós devemos estar a serviço de Cristo na vida do pobre. Porque em última instância, e em primeira instância também, quando nós servimos ao pobre, é a Jesus que nós estamos servindo. No sermão profético, no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo vai dizer para aqueles que hão de herdar o reino de Deus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, eu estive doente e você foi me visitar. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. O que Jesus está dizendo é que aqueles que hão de herdar o reino de Deus, em resposta de gratidão pela obra salvífica de Cristo na cruz, manifestam a sua gratidão em obras de amor, vivendo na concreção da vida cristã, em profundidade, essa espiritualidade diaconal que nos é apresentada por Cristo, pelos apóstolos e, claro, também pelos diáconos, pelos primeiros diáconos da Igreja de Cristo e pela própria Igreja primitiva. Então, diaconia é responsabilidade de toda a Igreja. Em que contexto, meus amados irmãos? Os diáconos foram instituídos em um contexto de pobreza, para servir aos pobres. Diz o texto: naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Se havia necessidade de distribuir diariamente comida, é porque tinha gente que todo dia, se não fosse assistida, estava sem comer, estava com fome, estava carente do pão cotidiano para sustentar o seu corpo e para manter a sua vida. É no contexto, meus amados irmãos, da extrema pobreza, do risco alimentar permanente, que os diáconos são instituídos. Isso convida a igreja, meus amados irmãos, a romper com toda a ranceníase social e olhar ao seu redor e identificar aqueles que carecem de sua assistência diaconal. Os diáconos foram instituídos em um contexto de preconceito religioso, para nos ensinar que nós devemos socorrer as vítimas dos preconceitos. As viúvas esquecidas, como dissemos, eram viúvas helenistas, mulheres consideradas mundanas, mulheres consideradas religiosamente sincretistas, mulheres consideradas como aquelas que não tinham uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé pura, e por isso, por não serem tão santas, por não serem tão puras, por serem assim um tanto quanto mundanas e sincretistas, alguns pensaram que elas deveriam mesmo ficar com fome. Alguns pensaram que elas deveriam mesmo ser esquecidas. Alguns pensaram que elas deveriam ser punidas, porque não se enquadravam perfeitamente no arquétipo religioso que eles achavam que era o ideal para aquele momento da Igreja de Cristo. Exercer a diaconia, meus amados irmãos, é sempre um exercício de espiritualidade em um contexto de superação de preconceitos. Quando nós vamos servir ao nosso próximo ou pregar o Evangelho, nós vamos encontrar pessoas que vivem uma vida completamente contrária aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrar pessoas que estão vivendo na direção oposta dos valores morais do reino de Deus. Nós vamos encontrar pessoas necessitadas de pão, necessitadas de alimento, necessitadas de roupa, necessitadas de abrigo, que vivem na contramão de tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas nem por isso nós temos que agir como carrascos sociais, punindo as pessoas por causa dos seus pecados, deixando de assisti-las em suas necessidades materiais. Poderia até ser que alguns dos preconceitos dos judeus palestinos sobre as viúvas helenistas tivessem fundamento.
Talvez elas não tivessem mesmo muita firmeza na fé. Talvez elas não tivessem mesmo muito conhecimento da palavra de Deus. Talvez elas fossem mesmo vulneráveis ao sincretismo religioso. Mesmo assim, o Espírito Santo orienta os apóstolos a instituir homens de Deus, cheios de sabedoria, para socorrer aquelas mulheres que intencionalmente estavam sendo esquecidas por causa do preconceito religioso. Diáconos foram instituídos, irmãos, ainda em um contexto de marginalização e exclusão, e isso para nos dizer que a diaconia deve servir, a diaconia da Igreja de Cristo deve atingir os marginalizados e excluídos. É num contexto de pobreza, de falta de comida, é num contexto de preconceito religioso. Isso desembocou naturalmente num contexto de exclusão social. Num contexto de exclusão social da pior forma que há, que é o contexto feito em nome, que é a exclusão feita em nome da religião, que é a exclusão feita no contexto da fé, que é a exclusão feita no contexto da comunidade de Cristo. É nesse contexto de marginalização e exclusão social que os diáconos são instituídos como que para dizer a nós, Igreja de Cristo de todos os tempos, que nós devemos socorrer os marginalizados da nossa sociedade, que nós devemos socorrer os marginalizados das nossas instituições oficiais da sociedade, que nós devemos socorrer os marginalizados do sistema financeiro, que nós devemos servir aos marginalizados do sistema capitalista. Foi instituído, portanto, meus amados irmãos, nesse contexto de pobreza, preconceito e marginalização. Os diáconos foram instituídos como oficiais da igreja para exercerem um ofício como discípulos do Senhor Jesus. No verso de número 3, Lucas registra assim: mais irmãos, palavra dos apóstolos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Veja que no verso 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Verso 3, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. No verso 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: escolhei dentre vós. Não é possível ter diaconia? Não é possível ter serviço ao pobre necessitado? Não é possível ter diácono de fato e de verdade, se não houver antes um discípulo de Jesus para executar essa diaconia. Se não houver antes um discípulo de Jesus para exercer este ofício. O que nós aprendemos aqui é que a diaconia pressupõe discipulado. Não é possível praticar a diaconia que promove a glória de Deus e abençoa o próximo necessitado sem que nós sejamos discípulos de Jesus, sem que nós sejamos seguidores do Cristo que tantas vezes socorreu os pobres em situação de vulnerabilidade, que multiplicou os pães 2 vezes e alimentou a multidão de 15 mil pessoas, que curou os seus enfermos, que exorcizou seus demônios, que curou as suas mazelas do corpo, que tratou inclusive de suas psiques enfermas. Jesus, o diácono por excelência, está nos dizendo que não é possível praticar diaconia sem que nós sejamos seus discípulos, sem que nós o sigamos até o lugar do serviço. Por isso os apóstolos dizem: escolhei dentre vós. Dentre quem? Dentre a comunidade dos discípulos e discípulas do Senhor. É daí que tem que vir os homens que vão servir aos pobres no ofício de diáconos. Sem ser seguidor de Jesus, nós encheremos o nosso coração de preconceito e vamos deixar alguns de fora. Sem ser seguidor de Jesus, não haverá amor superlativo para superar os defeitos e as mazelas morais daqueles a quem tantas vezes temos de servir. Sem ser do Cristo, sem ser discípulo do Cristo gracioso, nós não temos como fazer o transbordo da graça, que acolhe o ferido, que acolhe
o necessitado. Diaconato, portanto, foi instituído para ser exercido por discípulos de Jesus Cristo, por alguns discípulos em especial, consagrados para este ofício, mas por toda a comunidade de discípulos também. Diaconato foi instituído ainda, irmão, para ser exercido por pessoas aprovadas pelo escrutínio da Igreja de Cristo, com base em critérios morais e espirituais. O verso 3 nos diz isso: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os quais encarreguemos deste serviço. A gente poderia perguntar aqui, para que tanta exigência só para distribuir comida, não é verdade? Por que para distribuir comida tem que ser cheio do Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Por que para distribuir comida tem que ser cheio de sabedoria? Já parou para pensar isso? Por que para distribuir comida, estou falando do contexto original, tem que ter bom testemunho perante a comunidade? Quando você vai ler 1 Timóteo capítulo 3, que fala das características, das qualidades morais e espirituais dos bispos e dos presbíteros, e logo em seguida, 1 Timóteo 3 e 8, até o verso 12, fala das qualidades dos diáconos, você vai ver que não tem distinção. As mesmas exigências morais que são feitas aos bispos, aos pastores, aos presbíteros, são as mesmas exigências morais e espirituais que são feitas dos diáconos. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo considera que o exercício da diaconia das mesas é extremamente importante. É importante tanto quanto o trabalho que é feito pelos presbíteros, é importante tanto quanto o trabalho que é feito pelos bispos, é importante, meus amados irmãos, porque foi um ofício instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi um ofício exemplificado por Ele, instituído pelos seus apóstolos, sob a orientação do seu Espírito. A diferença, portanto, é apenas de distinção de ofícios realizados. Uns se dedicam prioritariamente à palavra, à oração e ao ensino, e outros, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de bom testemunho, se dedicam à distribuição do pão, se dedicam ao ministério da toalha, se dedicam ao ministério de servir as mesas, se dedicam ao socorro dos necessitados. Então é a igreja quem identifica, é a igreja quem escolhe com base em critérios morais e espirituais, e por isso é tão importante que os irmãos aqui da igreja participem da escolha destes oficiais nesse processo de eleição, dessa eleição que acontecerá agora no dia 3 de outubro. O ofício de diácono ainda, irmãos, foi instituído para ser exercido por pessoas qualificadas espiritualmente. A igreja escolhe com base em critérios, e esses critérios foram apresentados aqui em Atos pelos próprios apóstolos. Quais são essas qualificações espirituais e morais? Primeiro, ter bom testemunho. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. A ideia é que para ser diácono, assim como para ser presbítero, como para ser pastor, como para ser cristão, ser discípulo de Jesus, é uma exigência para todos. É necessário que se tenha o reconhecimento público de uma vida digna do nome que nós trazemos sobre nós, que é o nome de Jesus. E esse testemunho deve vir de dentro e de fora da comunidade. Uma das principais exigências listada pelos apóstolos: meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Paulo vai dizer na carta a Timóteo: homens de conduta ilibadas, homens de conduta respeitável. Essa boa reputação envolve aspectos morais, envolve aspectos relacionais, envolve aspectos espirituais. Um caráter provado, um caráter confiável, relacionamentos íntegros em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade como um todo. Uma vida espiritual piedosa, marcada por uma autêntica fé em Jesus Cristo, que se manifesta nas palavras e na conduta. Uma vida coerente com o que crê, coerente com o que prega, coerente com o que faz.
É necessário ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, servir aos pobres no contexto da igreja de Jesus e do mundo, com seu estilo de vida marcado pelo egoísmo, exige nada mais, nada menos que uma pessoa vazia de seu eu e cheia do grande eu sou, do Espírito do grande eu sou, do Espírito de Deus. Como diz o teólogo luterano Werner de Boer em seu comentário de Atos, também neste serviço à mesa, é numa igreja de Jesus um ministério espiritual. E não mera questão administrativa que pudesse ser enfrentada simplesmente com força e dons mundanos. Quando se tenta servir ao pobre apenas com base no voluntariado do pecaminoso coração humano, a gente se cansa rapidamente. Qualquer desculpa preconceituosa é um bom motivo para não socorrer mais determinadas pessoas. É preciso estar cheio do Espírito Santo, porque quando estamos cheios dele, nos esvaziamos do nosso eu, dos nossos preconceitos, do nosso egoísmo, abandonamos o egocentrismo, adotamos o outrocentrismo, o altruísmo como estilo de vida, porque é a isso que o Espírito do Senhor nos conduz. Para servirmos as pessoas em situação de exclusão, em situação de risco alimentar, em situação de rua, em situação de opressão, de pobreza, precisamos esvaziar-nos do nosso egoísmo e dos nossos preconceitos, para que sejamos, de fato e de verdade, cheios do Espírito do Senhor. De modo que nossa missão diaconal seja feita na força do fruto do Espírito Santo, que é o amor. Para exercer o diaconato ainda, por fim, é preciso ser cheio de sabedoria. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Não se trata aqui de uma sabedoria do alto, não se trata aqui de conhecimentos humanos, científicos, acadêmicos, intelectuais, não que eles sejam desprezíveis, não que nós vamos marginalizar todo o saber que pode ser consagrado a Deus e usado no serviço diaconal, mas o texto aqui está falando da sabedoria do alto, daquela sabedoria a que se refere Tiago em sua carta, no capítulo 3, verso 17, da sabedoria que os apóstolos, a que os apóstolos se referem aqui, somente ela é que vai possibilitar que nós consigamos discernir o verdadeiro necessitado do falso, que nós possamos compreender a necessidade das causas da falta de pão na mesa de alguns, das causas da falta de habitação para algumas famílias, das causas da falta de medicamento para algumas pessoas, das causas da falta do necessário para a vida humana. Sabedoria, meus amados irmãos, para superar preconceitos, sabedoria para encontrar o caminho ao coração do necessitado, para assisti-lo em nome de Jesus e para sinalizar para ele o amor de Deus com obras dignas do amor desse Deus que nós trazemos sobre as nossas vidas. Essa sabedoria se manifestará, portanto, no trato com os necessitados, no discernimento entre o falso e o verdadeiro necessitado, na escolha da melhor maneira de ajudar aquele que está em situação de vulnerabilidade social. Aprendemos, por fim, meus amados irmãos, o ofício de diácono foi instituído na Igreja de Cristo para socorrer os pobres, os que são vítimas dos preconceitos sociais, socorrer os marginalizados, por meio de oficiais eleitos pela igreja para organizar a diaconia da igreja, mas consagrados para este ofício pela liderança espiritual da igreja. No verso de número 6, depois da escolha dos diáconos, diz assim: apresentaram-nos os 7 diáconos escolhidos para os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Há todo um rito que talvez aos nossos olhos nós pudéssemos dizer é muita burocracia. Mas se for burocrático, irmãos, é uma burocracia do Espírito e nós devemos segui-la. A igreja indica os nomes, escolhe os nomes,
baseada em critérios espirituais e morais provenientes da palavra de Deus. E estes homens escolhidos pela igreja são consagrados pela imposição de mão das autoridades espirituais constituídas por Deus para liderar a sua igreja. Então é muito importante que após a escolha da igreja, estes eleitos se apresentem perante o conselho da igreja, perante os presbíteros e sejam consagrados para este mistério. Que a igreja reconheça a autoridade daqueles que agora foram consagrados pelo Espírito de Deus para se dedicar ao trabalho da diaconia, para organizar o serviço diaconal da igreja à comunidade. Eu queria concluir essa mensagem. Em primeiro lugar, fazendo uma pergunta que atinge toda a igreja, que atinge a mim também. Você diria que ao longo da sua caminhada cristã, você tem desenvolvido em sua vida essa espiritualidade diaconal? Ou você diria que a sua atitude espiritual é mais uma atitude de consumidor, de ser servido, de ser assistido, de ser amparado, de ser protegido quando precisa, de ser beneficiado de alguma forma? É uma atitude, é uma espiritualidade de consumidor ou é uma espiritualidade diaconal, uma espiritualidade que diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a contribuir, eu estou disposto a ajudar, eu estou disposto a partilhar, eu estou disposto a consagrar tudo o que tenho e sou no teu altar, Senhor, eu estou disposto a viver essa espiritualidade diaconal no teu segmento como teu discípulo, como tua discípula. Será que estamos vivendo só para nós mesmos, egoisticamente, autocentradamente, ou estamos vivendo a espiritualidade diaconal, outrocêntrica, altruísta, que nos coloca a serviço do nosso próximo necessitado? Essa é uma pergunta que fala para nós hoje nos identificarmos ou não como igreja diacônica, como comunidade diaconal, como crentes com espiritualidade diaconal, ou como pessoas religiosas, alienadas, egoístas, insensíveis, que ignoram a dor do seu próximo. E essa pergunta feita a todos, ela é uma pergunta que mais apropriadamente deve ser feita para aqueles que ocupam os ofícios da igreja, pastores, presbíteros e diáconos, em especial nesse momento que a gente está vendo aqui, essa pergunta ser feita para os diáconos. Será só um ofício de diácono ou será uma espiritualidade diaconal? Será só o ofício de diácono ou um estilo de vida diaconal? Será só um cargo a mais de tantos outros que você ocupa aí por fora? Ou será de fato e de verdade a vivência da espiritualidade do Cristo que disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra no nosso coração. Que Ele ilumine a igreja de Cristo na escolha dos seus oficiais ao diaconato. E que Ele nos faça, a todos nós, uma igreja diacônica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Ontem à tarde, tivemos uma experiência maravilhosa, eu não pude participar, aqui na Casa de Recuperação Bom Pastor, no Poço Verde. Os irmãos da igreja, jovens, diáconos, a SAF, a UPH, o Ministério de Ação Social, todos unidos, foram ali para aqueles internos com adicção, dependência química, alguns que estavam em situação de rua, e levaram kits de higiene pessoal, levaram, num momento de interação social muito interessante, levaram a palavra de Deus, louvores. Foi um momento especial de diaconia da igreja, e não apenas da junta diaconal. E eu creio que o nome de Deus foi glorificado e que as vidas foram abençoadas ali. E é muito interessante que quem foi e viveu aquela experiência e conheceu a vida do que é uma pessoa destruída pelas drogas, pela adicção,
como voltou impactada com isso, como se tornou mais sensível, mais humana, né? Certamente incluindo agora essas pessoas nas suas orações. Então, eu queria dar um minuto para você refletir sobre se você já desenvolve em sua vida ou não essa espiritualidade diaconal. E se não, você pode falar para Deus agora nessa oração: Senhor, eu quero mudar. Não quero viver para mim mesmo. Ser cristão não é viver para si mesmo. Senhor, eu quero te servir na vida do pobre, na vida do necessitado, na vida do adicto. Eu quero te servir na vida dos que não têm comida, dos que estão em situação de rua. É uma conversão ao outro. Eu quero me converter ao meu próximo necessitado, porque a conversão verdadeira a Deus também nos converte ao próximo necessitado. Então esse é o desafio dessa noite. Você sair daqui pedindo que Deus te ajude a converter o teu coração, a converter o coração de quem tem pão ao coração de quem não tem pão. Converter o coração de quem tem teto ao coração de quem não tem teto. Converter o coração de quem tem talvez tudo do ponto de vista material ao coração de quem não tem nada. E melhor, a praticar a diaconia da palavra, a converter o coração de quem conhece a palavra de Deus ao coração daquele que ainda não a conhece, e servi-lo na diaconia da palavra também. Oremos. Ó Pai, te louvamos, te exaltamos pela Tua palavra, que nos chama para sair da nossa zona de conforto. Nos chama como Teus discípulos e discípulas a Te servir, a Te seguir até o lugar do serviço, até o lugar da diaconia, até o lugar onde se encontram os pobres, os carentes, os necessitados de pão para o corpo, mas também de pão para a alma. E por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor mova a sua igreja, que o Senhor nos torne uma igreja diacônica, que o Senhor nos tire do nosso egoísmo, que o Senhor nos tire toda a insensibilidade social, que o Teu Espírito nos encha o coração, nos esvazie, Senhor, de tudo aquilo que é contrário ao Teu amor altruístico, Senhor, e nos faça, de fato e de verdade, sinalizar o Teu amor aos pobres por meio de obras de amor, Senhor. Que o Senhor possa, portanto, abençoar a sua igreja, que toda ela seja uma igreja marcada pela espiritualidade diaconal e que ela toda, Senhor, tenha sabedoria para escolher aqueles homens sábios, de bom testemunho, cheios do Teu Espírito, que irão organizar a diaconia na Tua casa. Nós assim Te oramos, pedindo a Tua bênção e a Tua graça. Tira-nos, ó Pai, de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, de uma vida em si mesmado, e nos faz viver a vida relevante de um verdadeiro discípulo de Jesus no serviço ao próximo, em nome do Senhor. Nós assim Te oramos e Te agradecemos. Amém. Esse momento do nosso culto, que às vezes é chamado de momento de ofertório, né? Ou mais apropriadamente, momento de consagração, porque no altar de Deus nós colocamos toda a nossa vida, tudo o que temos e somos, podia muito bem ser chamado também de momento diaconal. É o momento em que eu digo para Deus: Senhor, se você não tiver nada para colocar no gasofilácio, eu não tenho nada para colocar no gasofilácio hoje, mas está aqui a minha vida, meu tempo, meus talentos, meus tesouros, tudo o que sou, tudo o que sei, eu quero consagrar para que o Senhor use para sinalizar o Teu amor para uma pessoa necessitada. A gente pode fazer isso na oferta agora. Não apenas dízimos e ofertas, não apenas donativos materiais, mas um momento diaconal onde a gente serve com a nossa vida inteira. Vamos fazer isso enquanto louvamos ao Senhor. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Todos juntos louvemos ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti.
Abra o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos louvar. dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que sou amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus, derramamos o nosso coração na Tua presença e consagramos tudo que tenho e sou. Receba nossos dízimos e ofertas e a nossa própria vida, Senhor, como resposta de gratidão, como expressão de culto, Senhor, como expressão de obediência à Tua palavra, como compromisso com a manutenção do Teu trabalho e da Tua obra aqui na terra. Nós assim o fazemos e Te oferecemos tudo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém. Só alguns avisos rápidos. Muito bem, uma caixa coletora. A gente falou de espiritualidade diaconal. Olha a oportunidade, né, da gente sair da nossa zona de conforto, abrir a nossa despensa
e compartilhar um pouco. Pessoal, 15 milhões de desempregados. Desses 15 milhões tem muita gente aqui em Itapipoca, viu? Está aumentando a quantidade de pessoas pedindo na rua, nos sinais, nas nossas portas, e gente que tem passado reais necessidades, gente que está em situação de risco alimentar. E vez por outra bate alguém aqui na nossa porta. Basta abrir as portas da igreja e aparecem pessoas necessitadas pedindo a nossa ajuda. Então, seria muito importante que cada um de nós, que Deus tenha abençoado e nós temos tido um pouco nas nossas casas, que a gente possa repartir um pouco do que Deus tem nos dado para socorrer essas pessoas. Então, você pode trazer até 1 quilo só de alimento, se você quiser. Você pode trazer uma mini cesta pronta, né? Você pode até ligar para o Ministério de Ação Social e a gente se organiza para ir buscar, se for o caso, porque a gente entende que esse é nosso serviço, é estarmos preparados para socorrer os necessitados. E cada vez que a gente organiza cestas aqui, não dá para quantos a gente encontra precisando delas. Então, por favor, a Caixa Coletora fica sempre disponível aqui no templo, você pode vir colocar a qualquer hora que a igreja estiver aberta. Daqui a pouco nós vamos ter pastor novamente morando na casa pastoral e nós vamos ter mais oportunidade, mais horários disponíveis para você vir aqui fazer o depósito dos seus alimentos. Nós temos também, irmãos, o projeto Dorcas, esse mês de setembro, ir lá realizar uma cantina todos os domingos após o culto, e o objetivo desse projeto é servir as mulheres aqui da nossa comunidade. Dorcas é um nome que vem da Bíblia, era uma senhora que fazia túnicas e dava para as mulheres pobres da sua cidade. E as irmãs aqui da igreja, juntamente com o Ministério de Ação Social, criaram esse projeto. A gente tem uma oficina de corte e costura lá embaixo. Agora, na pandemia, essas irmãs fizeram muitas máscaras, centenas e centenas de máscaras, e distribuindo para as pessoas que eram do grupo de risco, especialmente para os idosos aqui da comunidade do bairro de São Francisco. E o objetivo dessas arrecadações nessa cantina do Ministério de Ação Social é realmente reativar as oficinas e voltar a dar oportunidade às mães que não podem trabalhar fora, de aprender algum ofício, de aprender alguma arte artesanal mesmo, de inclusive aprender a costurar e poder ajudar na economia doméstica. Então, se você quer ajudar o Ministério da Ação Social, quer ajudar a reativar o projeto Dorcas, você também pode ajudar participando desses momentos. Pode procurar o Ministério de Ação Social e ver como pode ajudar também de outras formas, tá certo? Nós temos também, passando, um projeto musical, de instrução musical, né, que o Ministério do Louvor está oferecendo. Vai ser aos sábados, às 14 horas, para alunos a partir de 10 anos. Se você tem interesse em aprender a tocar um instrumento musical, guitarra, bateria, contrabaixo, violão, né, ou aprender a cantar também, né, isso é muito importante. A gente vem falando nos domingos de manhã, um teórico chamado Howard Gardner, que é o pai da teoria das inteligências múltiplas, né? Ele diz que quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente desenvolve também uma série de outras competências cognitivas. Então, é uma bênção para o seu filho aprender música, porque além dele poder aprender a louvar o Senhor a partir da arte, a partir dos talentos naturais que Deus deu a ele, ele ainda vai ter outros benefícios temporais extremamente importantes. Então, fica aí o convite para que os pais possam matricular seus filhos, procurar a liderança do Ministério de Louvor. Vai ser todos os sábados, às 14 horas, aqui no templo, utilizando a estrutura da igreja e os seus instrumentos. E esse outro eu não recebi, que eu consigo ler. Como liderar no jardim, tema mulheres, flores do jardim de Cristo, exalando o seu perfume, segundo os Coríntios 2:15. Inspirativa da Federação Nordeste, chá da primavera. Convido todas as irmãs da Federação Noroeste para um chá da tarde, um encontro via plataforma Meet. Na ocasião, vamos nos deleitar na palavra do Senhor, vinda da presidente da Sinodal, Lindava, início às 16 horas, dia 7 de setembro de 2021. Então, vai ser divulgado no grupo da igreja e no grupo também das senhoras da igreja. Tem aqui o último aviso da Sociedade Auxiliadora Feminina, que é o Projeto Ana,
que é uma reunião de oração das mulheres que estão aqui para orar por seus filhos. As mães exercendo o sacerdócio do seu lar, como sacerdotisas da sua casa, clamando pelo seu lar, clamando pelos seus filhos. Todas as mães estão convidadas a participar desse projeto espiritual de intercessão e de oração pela família, tá certo? Muito bem, nós vamos encerrar agradecendo aos irmãos que cooperaram para que o evento de ontem ali na escola do Poço Verde pudesse ter sido realizado, né? Quem colaborou com qualquer coisa, com materiais de higiene pessoal, com serviço, com transporte, com qualquer tipo de contribuição que você tenha feito para que o evento de ontem pudesse ter sido realizado, nós queremos agradecer em nome do conselho da igreja, tá bom? Os irmãos tenham uma boa noite, uma semana abençoada, podem se despedir na paz do Senhor. Quarta-feira, gente, eu não queria pregar para as cadeiras na quarta-feira, então quarta-feira tem doutrina, organize a sua agenda, tá certo? E venha, se você não vier, domingo eu vou pregar um sermão repetido de novo, aí você vai ter que vir de qualquer maneira, então, por favor, compareçam.